Rafael, hoje Opa. estamos aqui com... Então, Vina. Opa, Beleza? tudo bom? Tudo certo. Cara, a gente tá aqui com... Rafael, hoje... Vinícius. Sim, eu sou o Vinícius. Rafael, hoje nós temos a honra de receber aqui... Vamos lá, Rafael Otron. Ô, meu querido Vinícius. Não sei de tudo onde eu bem? tirei isso, não me pergunte. E aí, senhor Rafael? Tudo bem, meu querido? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Pode- Meu querido amigo Vinícius Escofantasma. Ficou fantástico. Tá Tudo certo, bem com você? Fazendo piadinha com o meu nome. Então está bom. E aí, senhor Rafael 1? Ô, muito obrigado pelo Helion. É, tem que dar uma variada, né? Que Eu nem gostei, falei. gostei. Come in love, don't stop it now, don't stop it, no, don't stop it now, don't stop it. Ele causa violência? Vamos entrar direto nesse assunto. Ele causa violência? Jogar games faz você se tornar uma pessoa mais violenta, né? E aí algumas teorias psicológicas vão tentar discutir que sim. Por quê? Porque teoricamente você está sendo exposto por muitas horas a um conteúdo similar à violência. Né? Então, sei lá, a piada que todo mundo faz é assim, então quer dizer que se eu jogar Mario eu vou virar um cara que quebra muros, né? Eu vou ser um pedreiro bom. Uhum. Não, né? Teoricamente não, mas o grande problema é que jogar Call of Duty, ou jogar Counter-Strike, ou jogar Fortnite, teoricamente uma linha dos psicólogos diz que você está sobre ganho de emoção muito forte, porque é um jogo que são os jogos que são chamados de jogos de ação. Né? Então esses jogos de ação, teoricamente, você tem que dar respostas emocionais e ao mesmo tempo respostas muito precisas de velocidade. Né? Isso então você ficaria horas e horas nessa emoção do conquista, mata, derruba, destrói. Isso teoricamente estaria te treinando para essas emoções no dia a dia. Isso é um lado dos pesquisadores. Que é um dos argumentos que eu já ouvi, né? Que esse gênero, inclusive, surgiu de um programa que criaram para o exército americano treinar, né, os Combate soldados, arms, né? Aí Mas, ficou- mas se você for, faz até um certo sentido, porque você está associando cargas emocionais, respostas emocionais que são de competição, frustrações e tudo, e você está adicionando, você está meio que fazendo uma ligação com a coisa da arma, do uso É o mundo da violência, né? exatamente. Então, essa é uma linha de pesquisadores. Nos Estados Unidos, talvez o maior representante é um cara que chama Anderson. Todo artigo que sai é ele descendo o pau no videogame, assim, né? E é um cara sério, ele tem um método, ele tem uma linha de pesquisa, é um baita pesquisador. Só que do outro lado, a gente tem pessoas muito boas também dizendo o seguinte: a evidência que existe, ela não é forte, não é uma evidência de classe alta. Na verdade, a grande maioria das pessoas usam o game como válvula de escape, como escapismo, né, que é o termo que eles usam cientificamente. Então, na verdade, a pessoa vai lá para fazer o que ela nunca faria na vida real. Então ela atira, ela mata, ela compete, que antigamente, talvez na nossa época, na nossa idade, a gente fazia isso no futebol, a gente fazia isso, sei lá, no pega-pega, na polícia e ladrão da rua, taco, né? As coisas que a gente jogava, inclusive vocês jogavam bola, né? Eu lembro quando a gente se conheceu, né? Vocês dois sempre jogavam bola no fim de semana. Eu sempre fui perna de pau. Há muitos anos Vocês eram bons. bons, Mas o negócio. Mas o negócio era isso, assim, né? Pra galera do escapismo, o game não gera violência. Não tem evidências de que só o jogo gere violência. O que acontece é que existe um grupo pequeno de pessoas que tem um quadro psiquiátrico, né? Então, depressão, ou se você vê os meninos de Suzano, tinha uma história desgraçada, né? O pai preso, os dois eram usuários de droga, ele vivia com os avós, os caras tinham uma sensação de derrota na vida, parece que eles tinham sofrido, não sei se era exatamente bullying, mas segregação na escola. Então isso vai somando. A única coisa que os caras fazem o dia inteiro é jogar videogame, vira um fator de risco o videogame. Na minha experiência clínica, inclusive eu falei que o Anderson é o representante dessa primeira área. Da segunda área que eu acabei de falar é o Ferguson, que inclusive ele é um escritor super famoso nos Estados Unidos, é um baita pesquisador.
Por que que eu contei aquela história inicial de que eu criei uma rede de pesquisa? Eu acabei me conectando com esses pesquisadores, mais com o Ferguson, na verdade. A gente já conversou algumas vezes, tenho amigos que publicaram artigos com ele. Então eu me encaixo mais na turma que pensa que videogame não gera violência, né? Por mais que eu fico com a galera que acha que videogame gera dependência. Né? Tem uma empresa, é a maior fabricante de produtos eletrônicos do mundo, chama Foxconn. Uhum. Acho que ela produz um negócio na ordem de 1/3 dos todos os eletrônicos do planeta Terra. E as fábricas ficam na China, né? Inclusive ela fabrica o iPhone, essa empresa. E peças para Samsung também. Para mesmo todo mundo, pra todo mundo. para todo mundo. E essa empresa anunciou, acho que já faz uns 2, 3, acho que até mais, até 5 anos deve fazer, anunciou que ia cortar mais da metade de uma fábrica lá, de uma certa fábrica na China, de 110 mil, ia cortar 60 mil funcionários, tudo para automação. Mais da metade dos funcionários, porque chegamos num ponto em que o robô, e esse trabalhador que eles cortaram custava $5 por dia. Baratíssimo, né? $5 por dia. Claro, porque eles levavam tudo para a China, porque lá a mão de obra era mais barata. Exato, Só que aconteceu, o robô tá mais barato do que $5 a hora. exato. Então nós estamos chegando, eu acho que num ponto que vai ter uma mudança muito grande, eu acho, né? Sim. Não que isso seja negativo, até porque eu, pessoalmente, depois eu falo para vocês, mas eu não acho que isso é negativo, eu acho que isso vai ser positivo. Mas é assustador. Outras duas informações que eu descobri que eu falei, puta, eu vou ter que pesquisar isso, porque não pode ser verdade. O Facebook comprou o WhatsApp por $19 bilhões. Sabe quantos funcionários tem o WhatsApp? Não faz ideia. 55. Você sabe quantos tem aquela história que, se você procurar na internet, você acha tem um estudo comparativo da Kodak e do Instagram, que a Kodak era o gigante, né, da imagem, e morreu. A Kodak desapareceu, morreu. E o Instagram agora é a foto eletrônica, né, que é o que a gente tem hoje. Que a gente estava até falando em outro episódio com as nossas digníssimas esposas, né, que Exato. ninguém mais coloca foto no porta-retrato, é tudo online, né? Sim. E sabe quantos funcionários, eu pesquisei, depois se você quiser você coloca aí. Quantos funcionários tem o Instagram? O Instagram tem 13 funcionários, cara. Eu fiquei de cara, falei, como é que é possível isso? 13 funcionários. Um dos aplicativos de maior valor hoje, Pois 13 não, funcionários. 19 bilhões o WhatsApp, o Instagram, eu nem lembro o valor, mas é exorbitante também. 13 funcionários, cara, porque é tudo automático, Sim. é tudo a tecnologia que faz. E essa é um dos motivos, né? Enfim, quando você fala do meio tecnológico, dos aplicativos, enfim, dessas startups, fintechs que estão surgindo, às vezes você vê grandes investidores botando uma grana enorme nisso, sem uma perspectiva de conseguir monetizar ainda, né? Mas exatamente por isso, porque quando a coisa vira e você tem escalabilidade, o ganho financeiro é enorme. Por que é enorme? Porque você criou um mercado, entende? Você foi lá de forma disruptiva e está surfando nessa primeira onda. Isso te dá um ganho econômico enorme. Então, quando a gente fala de inovação, você tem duas estratégias, né? A primeira, que é realmente forçar a porta a tudo, que é essa inovação disruptiva. E muito provavelmente, se você é um inovador disruptivo, você está fora do mercado que você vai entrar, ou seja, é um outsider total. E a segunda, que é de defesa. Eu faço inovações incrementais para me manter como o primeiro do mercado. Então, geralmente, você força a porta, vira o bambambam do mercado, tem um lucro exorbitante em cima disso, afinal você criou aquele mercado. E depois você vai fazendo inovações incrementais para manter aquilo. Até que vai vir um novo disruptivo, outsider, e vai jogar para fora. É verdade. É exatamente isso que essas empresas fazem. O Uber, o Airbnb, é exatamente isso que você falou. É verdade. Então, essa é um jogo, né? Tem alguns teóricos da economia, acho que o principal dele, que questionou isso lá atrás, o Terbeck, ele fala que a inovação é um jogo de sobe e desce, né? Nesse sentido. E um dos caras que hoje está em voga, assim, que ninguém ia imaginar lá atrás, que é o Schumpeter, Joseph Schumpeter,
É de 42 o livro, a ideia dele de destruição criadora. Uhum. Que essa questão da inovação, ela é uma destruição criadora, porque eu tenho que destruir algo, enfim, algo que existe vai passar a não existir, e o novo, que é a inovação, passa a ser o status quo, Uhum. entende? Então, todo o processo de inovação, ele destrói algo e cria algo novo, um novo mercado, que é exatamente para ter esses lucros extraordinários, né? Coisa que não é comum naquele mercado. E isso é o que driva, né? O que vai incentivar as empresas a inovarem e também terem ações contra-inovativas. Ninguém é bonzinho, quer inovar sempre com base no consumidor. Exatamente. Então esse é um movimento bem típico hoje. É isso aí. Olha lá, 30 milhões de Meu Deus. usuários no Instagram e apenas 13 funcionários, olha lá. E não tem o valor aí, né? Do quanto vale. Não tem pra- mas não tem. Não tem de primeira tem. pra gente não cair da cadeira, né? Acho que isso. Mas aqui, ó, ele tá falando aqui, ó, em 2011, o Instagram já tinha conquistado quase 10 milhões de usuários e tinha apenas 6 funcionários. Que coisa doida isso aí. Cara, eu fiquei impressionado. Eu não imaginava que era isso. Que, aliás, inicialmente tinha um brasileiro envolvido. Um dos criadores do. Um dos do criadores, aplicativo. é? Era brasileiro. Ah, não sabia. Inclusive. No do Facebook também tem uma história do brasileiro lá, né? O Eduardo... eu vi Tem no filme, também. Eduardo Verdade. Saverin, né? Tem Isso, também. exato. Tem também um brasileiro. E os brasileiros sempre acabam ficando de lado, né? Sacanagem. Esse fenômeno psicológico da perda do indivíduo em função de sei lá, um linchamento, por exemplo, uma torcida organizada que também tem um comportamento desse assim claro, diferente aqui, mas é comportamento coletivo de modo geral, né, que acaba fazendo É que tem até um termo, eu não sei como é que fala em português, mas mob mentality, mentalidade de... De grupo, né? né? Tem um termo em comportamento inglês- de grupo, mentalidade, é uma mentalidade assim, Grupal, é né? irracional, né? sim, irracional grupal. E um segue o outro e vai, e não tem racionalidade, porque né? você tem a dissolução da individualidade própria e você assume você vira uma célula de uma coisa coletiva violenta. Exatamente. Que você ativa uma área cerebral que é primitiva, Uhum. que é relacionada inclusive à tribo, comportamento tribal, né? Que é isso, você preserva o grupo em detrimento de todo elemento externo ao grupo, que é violência, né? Então, Exatamente. E é isso que eu ia começar, mas nós já começamos com outra coisa e tal, mas era exatamente isso que eu ia começar, a questão o paradigma do grupo mínimo, né? Paradigma do grupo mínimo. Você conhece essa expressão? É eu não sei se ele é psicólogo, nos anos 70, Henry Tajfel, que fez foi um dos primeiros desse tipo de experimento. Pode procurar aí pra você ver. Ele queria... a ideia desse cara... Inclusive é bom a gente ver o que ele é. Se ele é psicólogo, eu não sei o que Como é ele que era. escreve? T-A-J? T-A-J-F-E-L. Tajfel. O Henry é com I, mas... Isso. Enfim, enquanto ele procura, eu vou falando. A ideia desse... É um psicólogo social. Né? psicólogo social, a ideia dele, ele queria determinar em que ponto acontece a discriminação. O que é que... o Thiago falou o termo, eu nunca consigo falar esse termo de trigger. O gatilho? Gatilho. Qual é o gatilho que gera a discriminação, né? Ponto de corte ali, né? Então ele pegou, o experimento social dele era assim, ele pegou um grupo de pessoas e dividiu esse grupo dividiu essas pessoas em 2 grupos, de forma totalmente aleatória. Que forma que ele fez? Só para quem não conhece entender, não sei se vocês conhecem o experimento. Ele fez o seguinte: ele pegou um quadro, um papel que tinha um monte de bolinhas e chegava para cada pessoa individualmente e falava: estima quantas bolinhas você acha que tem nesse papel. E aí o cara falava um número, acho que tem 300 bolinhas. E aí ele nem contava quantas bolinhas tinha ou não. Ele só falava, jogava uma moeda sem o cara ver e falava: esse cara aqui vai ser o grupo A. Ele falava: você é do grupo A, você é do grupo de pessoas que estimou além do... que overestimate, que você... Além do possível. Além assim, do né? que tinha lá, você estimou a mais do que tinha. E aí os outros ele também aleatório, né? Na moeda decidiu, você é os que
estimou abaixo do número de bolinhas. Tá, então, para as pessoas que estavam participando do experimento, eles achavam que tinha uma ordem que Eles eles estavam sendo achavam, separados. a ideia dele, ele precisava que as pessoas acreditassem que tinha um motivo Que tinha mínimo algum motivo. para Tá. dividir, mas na verdade era totalmente aleatório, Entendi. né? Então essa foi a primeira fase, ele dividiu as pessoas, e na segunda fase, inclusive esse modelo, eu não sei, depois você me corrige se eu falar besteira, porque eu não conheço muito. Inclusive esse modelo foi reproduzido várias vezes e tal. E a segunda fase era chegar para os grupos e de alguma forma fazer com que eles dividissem recursos. Então você tem, você chegava para o cara do grupo A e falava, ó, você pode escolher. Eu dou $5 para você, para o grupo A e para o grupo B. Ou eu dou $4 para o grupo A e 3 para o grupo B. Tá. E as pessoas tendiam a escolher ganhar menos para ficar acima do outro grupo. Em vez das pessoas escolherem, todo mundo ganha $5, tá maravilhoso. Uhum. A pessoa escolhia, não, eu quero 4, eu vou ganhar menos, mas o outro grupo vai ganhar menos ainda. Então Tá. ele determinou que assim, não tem um palpável, né? Não sei de onde que diabo que vem isso, que a gente precisa a gente precisa sentir parte. Acho que é uma questão da gente se sentir uma sensação de pertencimento, né, a um Isso, grupo. Mas existe uma coisa mais profunda do pertencimento, que é a autopreservação, que vem antes do pertencimento, embora venha junto e junto com isso, em terceiro plano, eu colocaria o senso de identidade imediata, que é um paradoxo, porque é uma identidade que não é própria, é uma identidade grupal, então você perde a sua identidade. Aí, então vem depois, antes, né, o pertencimento, e antes do pertencimento a autopreservação, porque biologicamente, pensando em evolução, a gente teve que buscar agrupamento para poder sobreviver, para você ter uma autopreservação. E esse grupo, embora você fale assim, pô, mas é um comportamento então de grupo, então se é grupo, você pensa em colaboração, você pensa em altruísmo, não, mas é entre os seus, né, entre aquele, e o elemento externo, que seria o outro grupo, seria o grupo que inclusive poderia vir destruir a minha tribo, vir destruir um animal, então eu tenho que estar junto, né, e sim, é biológico, mas poderia até chamar de inconsciente, mas é que na verdade é um processo adaptativo que nós tivemos que enfrentar, porque é interessante, não sei se eu acabei te interrompendo, né? Não, mas pelo amor de mas Deus, é assim, quanto mais você não, falar, melhor, quanto menos eu falar. Porque a gente pensa assim, ó, as primeiras organizações, né, humanas, em comunidade, né, um esboço de sociedade, 99% do tempo em que o homem começou a se organizar, foi no período paleolítico, ou seja, a idade pré-história. 1% só do tempo você entra no neolítico, né? Paleolítico, neolítico, e aí você tem a revolução agrícola, você tem a revolução industrial, agora você tem a revolução. Então, assim, é muito pouco tempo que tem essa civilização como. Então, biologicamente, é muito pouco tempo para você poder falar de altruísmo, de empatia. Então, quando você faz um experimento desse, você escancara um comportamento social que inclusive é a base de preconceito, né? Que é a base do estranho, que aí muita a sociologia hoje, como ela foi invadida por ideia utópica, qual que é o problema das utopias progressistas? Elas negam toda essa base de sabedoria, inclusive biológica, né? E criam um ser humano totalmente novo. Então você vai discutir preconceito em cima de uma coisa totalmente assim, sem uma base de evolução, né? O preconceito é um fator estrutural, não social, é biológico inclusive, né? Para autopreservação. Então assim, veja, como é que você vai, mesmo com o advento do cristianismo, das religiões e de uma série de elementos aí que se propõem fazer o ser humano aprender a amar, budismo, né? Depois a gente pode falar dessas coisas. Mas assim, biologicamente você sempre tem que sobreviver. E para você sobreviver você precisa de grupo. E como é que eu vou me agrupar, né? Aí vem a discussão de tribo, né? E aí a tribo ela tem esse paradoxo de um lado você ser homogêneo, cooperativo entre os seus. A gente pode falar que elementos são esses de identificação própria. Em contrapartida você tem o detrimento, né? A repulsa de tudo aquilo que é diferente, né? E, claro, hoje em dia, em função da civilização, isso foi tomando formas, né? Então, hoje você tem
comportamentos religiosos, tribais, em que você destrói o outro, né? Por exemplo, recentemente eu lembro que um pessoal de uma igreja cristã apedrejou um pessoal que é da Pai de Santo, por exemplo. Você vê homem-bomba, enfim, aí a gente pode começar a debater comportamentos tribais, como eles se manifestam hoje, mas a base é preservação. Você se une ao outro para se preservar. Então, por que o outro grupo... Eu escolho escolher menos, mas mais do que o outro... o dinheiro, né? Menos, mas mais do que o outro grupo, porque a gente tem que sobreviver. Você vive num ambiente muito hostil. Se Tá. não houver o planejamento, Você precisa Você não sumiu. sobrevive, né? É verdade. Não sobrevive. É verdade. Não é? Então talvez isso seja possível num ambiente muito rico, onde a variações de temperatura é muito como na Amazônia. como né? na Amazônia. Então eu acho muito interessante mesmo, porque para nós, sabendo o presente, em princípio a gente tem como extrair comida, está lá, por exemplo, deu fome, eu vou comer. Mas você sabe o que eu achei mais legal disso aí? É que eu não cheguei a ler o estudo e eu não sei exatamente os detalhes. Mas o conceito me interessou justamente porque, assim, então quer dizer que a percepção do tempo, ou pelo menos a nossa criação de referências para o tempo físico, ela é puramente uma necessidade evolutiva. Né? Porque se não tem essa necessidade, a gente não desenvolve isso. Então a gente não tem passado, se não tem essa... Se não tem necessidade de entender quando que vai ser o inverno, que eu achei um exemplo ótimo, né? Quando vai ser o inverno, que a gente não vai poder comer, que a gente precisa guardar comida antes, se num lugar como a Amazônia, que é sempre mais ou menos a mesma temperatura e o mesmo clima, a gente não desenvolve isso. Então você vê que essa tribo não tem passado, não tem futuro, eles têm o agora só. Então talvez isso seja isso é uma coisa que a gente desenvolveu. Não é o que eu tô querendo dizer, é que assim, esse tempo subjetivo, eu acho que ele sobrepõe o físico em termos práticos do que a gente faz e como a gente se desenvolve e como a gente cria, né? Não tenho dúvida. Né? E eu acho que isso é interessantíssimo, porque é meio que é uma evidência de justamente isso, né? Se não precisa do tempo físico, a gente não usa ele. Não, Né? Só que ele continua lá. E aí é uma loucura, né? Não, e tem a maneira como que a gente percebe o tempo é muito diversa entre culturas. Tem um livro muito interessante que chama... é um livro em inglês, chama The Geography of Time. É a Geografia do Tempo. Eu achei uma coisa assim tão bonita. E foi um professor que começou o estudo dele, ele tirou um ano sabático e falou, eu vou estudar como as pessoas sentem a passagem do tempo pelo mundo. E ele bolou 5 experimentos, eu não vou lembrar todos eles agora, mas no caso dele era um pouco mais o ritmo de vida, mas tinha a ver também com o tempo, e percebia, porque ele dizia, tem um mito aí de que as pessoas em grandes cidades são mais rápidas, estão sempre com pressa e etc. Eu quero investigar se isso é de fato verdade, como é que isso se manifesta, é questão de cidade grande, é questão de personalidade, etc. E ele vai se eu não me engano, ele vai a 31 países. E faz esses experimentos para tentar identificar. Então os experimentos são muito criativos. Ele pega, eu acho que 50 metros de calçada, numa calçada plana e assim, sem grandes irregularidades, e mede o tempo que as pessoas transitam pela calçada. Então estaria um tempo, uma maneira de quão velozes as pessoas são para caminhar. Um outro ele ia num posto do correio e comprava um selo, mas ele dava uma nota um pouco maior para as pessoas e então forçava a ter o troco e tal. Então quanto ele demorava para isso acontecer, né? Se as pessoas conversavam, se as pessoas eram mais secas e faziam aquilo de maneira rápida e tal. Uma outra que eu achei muito interessante era quanto o relógio das pessoas, o tempo atual do relógio delas divergia do tempo real, do tempo físico. Então, o relógio ficava um pouco mais adiantado, um pouco mais atrasados. Qual era a diferença, né?
E até ele faz um Ah, comentário no final sobre o Japão. Ele fala assim, no Japão o desvio padrão, né, que a medida da variabilidade entre o tempo real e o tempo do relógio das pessoas foi de 21 segundos. Ou seja, as pessoas em média atrasavam menos de 20 segundos no relógio dele, na época que não tinha relógio Aham. sincronizado pela Aham. internet, tá? Isso é um livro o antigo. relógio só de- Entendi. Então, doideira. Como é o e eu nome? brinco que no Brasil 15 minutos é um borrão, assim, né? o ponteiro do minuto quase que não Você precisaria. tá sendo generoso, 15 minutos, você tá sendo generoso. A que horas são? 4. 4. 10 Eu para vou as 4, eu vou 4 tá e lá, 5. eu vou estar lá 4h30. Cara, vai chegar às 5, né? Aqueles... Ninguém é o suprassumo da verdade. Pode Sim. chegar um especialista em assunto X, né? E ele pode cometer erros porque ele é humano. Então, não é porque o vídeo ou o artigo foi feito por um cara que tem lá propriedade para falar isso, que você não vai ver as fontes. Sabe? Em tudo vejo as fontes. Nos meus vídeos promocionais não tinha fonte. Entendeu? Todos os meus vídeos de ciência têm fonte. Entendeu? Então sempre procurem as fontes, independente de quem seja. Claro, é. Entendeu? Não, e outra coisa, mesmo que seja uma pessoa que produz um conteúdo com credibilidade, não quer dizer que ela pode fazer outra coisa também. Sim. Ela não precisa só fazer conteúdo que tenha credibilidade. Sim, Ela pode claro. fazer um conteúdo ficcional. Sim, ela Por pode que fazer. não, né? Por que não? Porque, enfim, o meu canal, ele aborda astronomia. Mas já Aham. falei de história, eu já falei de tecnologia, inteligência artificial é um tema que eu abordo muito lá. Sim. Entendeu? E eu já fiz um vídeo de humor lá, que era para promover meu livro, eu fiz um comercial tipo Teleshop. Sabe? Com toda aquela ambientação anos 90, aquela coisa bem tosca. Entendeu? E então, o que eu acho engraçado nas pessoas é que, por exemplo, elas escolhem alguém, um guru da internet, alguma pessoa que elas confiam muito. E aí tudo que aquela pessoa fala vira lei. É. Sabe? Que nem um caso recente, né? Agora, eu não sei como é que é o público de vocês aí em posicionamento político, ideológico. Eu sei, cara. A gente não tem público. Então eu posso falar. Então, Pode falar, o Olavo de Carvalho, ele é um cara que quando ele fala, os seguidores deles não questionam. Não questionam. Sabe? Parece que é uma verdade absoluta. Aí recentemente eu acordei às 3 da manhã, com um apito no meu celular, que toda vez que um canal muito grande comenta nos meus vídeos, eu recebo notificação. Eu falei, algum canal grande comentou lá, deixa eu ver quem foi. Olavo de Carvalho. Aí ele tava me chamando de analfabeto, de imbecil, de muita coisa, porque num vídeo de terra plana. Né? Ele falou, então ele discordou do que eu falei. Será que o Olavo é terraplanista? No mesmo dia, na parte da tarde, ele postou no Twitter que tinha dúvidas sobre a forma da Terra. E começou a ficar falando direto sobre terra plana, e a gente tá com quase certeza que ele realmente acredita nisso. E aí foi engraçado ver os seguidores do Olavo, que me seguem, tipo, incrédulos. Não pode ser, é conta fake, não é o Olavo, porque ele nunca falaria isso. Não, por que não? Que loucura. Por que não? O cara pode ter essa convicção aí. Pode, Entendeu? Não é porque o cara fala um monte de coisa que você concorda que ele vai acertar em tudo. Ele pode, que nem... Né? Na própria ciência, a ciência é assim. Você não pode, por exemplo, a gente fala, buraco negro existe. E ele confirma as leis da física e a relatividade geral. A imagem do buraco negro confirmou a relatividade geral. Certo. Mas não quer dizer que um dia ela não vai cair. Uhum. Pode ser Exato. que um dia, pra gente explicar qualquer coisa, ela se torne ilimitada. A relatividade não consegue explicar isso. E agora? Uhum. Tem que ter uma nova teoria. Então, nada a convicção é a maior inimiga do conhecimento. Exatamente. Entendeu? Sim. E isso é bem legal. Fala. Não, pode falar. Não, eu ia falar, isso é bem legal porque é justamente o que a gente conversou no episódio anterior com os caça-fantasmas, né? Porque eles são a Rosa, são um casal, né? A Rosa é paranormal e ele é o marido, eles filmam, vão caçar fantasmas e tal, falar com espíritos. E o que a gente conversou aqui, que eu achei muito legal, é justamente esse conceito de que não é porque a ciência tem o seu método que é claro que é excelente, né? Que nos traz muitos benefícios, ao contrário do que a pesquisa revelou lá. A ciência traz benefícios imensuráveis pra gente, né? Sim. E se não fosse a ciência, a gente estaria ainda tendo que ter, cada um de nós aqui tem que ter uns 15 filhos, porque 13 vão morrer.
né? Então, é por causa da ciência que isso não existe mais, né? Só que a gente tende a esquecer isso porque a gente não quer olhar para o passado, não quer saber o que é sarampo, se é sério, se não é, se mata, se não mata, né? É muito mais fácil olhar para frente e ver o próximo vídeo de qualquer porcaria que não tenha nenhum conteúdo que você tem aí, que são os que são mais vistos, né? Tem os mais populares. É muito mais fácil ser alienado, né? É muito mais Ficar fácil. preso e levar as coisas com essa máxima, assim, de não, o que eu acredito e até o que a ciência já chegou a um consenso é a verdade absoluta e nada muda isso, né? Sim. E a ciência não é isso. A ciência, ela coloca hipóteses e essas hipóteses podem ser derrubadas, Exatamente. complementadas a qualquer momento, né? Conforme, não é porque a gente não conhece algo ou porque não tem provas de algo que ele não existe. Sim, e isso Acho que é extremamente difícil, eu não sei, talvez você saiba me responder melhor. Por que a gente tem uma... É quase que visceral uma resposta do tipo, chega alguma coisa que não bate muito com a sua visão de mundo, é muito difícil você falar assim, tá bom. Entendeu? Tipo, totalmente sem tipo, adicionar alguma coisa, simplesmente se mostrar como um receptor de alguma ideia. Sim, é muito difícil, porque a gente sim. quer, por mais que a gente, assim, ou ouve a pessoa, a gente ouve a ideia, a gente ainda tem que, poxa, muito bacana, mas tem isso. A gente, essa necessidade de adicionar alguma coisa, né? Sim, É muito difícil você ficar, tipo assim, legal, bacana, e parar ali, né? sim. É, de antagonizar. Você tem que antagonizar. Ainda mais nos dias de hoje, né? Mas não Parece que necessariamente... está num estado tá num estado exacerbado esse negócio. né? Às vezes não necessariamente você precisa até antagonizar, mesmo você concorda, mas você precisa adicionar alguma coisa. Sim. Né? Entendeu? Tipo assim, não é aquela coisa assim, pô, bacana. Aham. Entendeu? Tipo, Isso que você está falando é uma coisa muito maravilhosa, porque você vê na poesia isso é um pouco mais claro, né? Você vê quando o Fernando Pessoa nos convida. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Então você percebe que isso diz respeito à qualidade anímica da pessoa. Quando eu falo de alma, por mais estranho que possa parecer para um cético, né? A alma diz respeito ao quê? Objetivamente, para alguém que não tem essa vivência. As nossas simpatias e as nossas antipatias. Existem pessoas que são extremamente antipáticas. Elas têm um grupo de amigos restritos e elas só conseguem se relacionar com as pessoas que reforçam aquela forma como elas veem o mundo. Elas são antipáticas. Aparentemente elas até conseguem fazer amizade, mas as amizades delas são viciadas numa forma de pensar. Existe uma tendência da pessoa que tem essa antipatia ao novo de ter também uma forma fixa na elaboração do seu pensar. Existem pessoas que têm uma qualidade anímica simpáticas. Vamos dizer, na linguagem do Fernando Pessoa, a alma não é pequena. Então a pessoa simpática, quer dizer, ela se permite entrar em relação com pessoas que tenham paixões diferentes da sua própria. Então essas pessoas têm uma relação diferente com o transformar-se e até uma relação diferente com a morte. Porque na medida em que eu escuto uma pessoa que pensa de forma diferente da que eu penso, e eu me disponibilizo a admitir que aquela pessoa possa estar certo, o que é isso se não um exercício de morte? E para exercitar a morte, essa natureza, a pessoa precisa ter uma natureza muito simpática, disponível e generosa. Isso não é simples. Então, respondendo a sua pergunta, o que acontece com as pessoas? As pessoas têm medo da morte. A morte, olha que interessante. A morte muito fundamenta... legal, né? Muito legal essa Porque noção. é uma morte quando alguém chega com algo novo para você e que você não tem recurso para se apoiar no chão. Se você tem muita insegurança, se você está numa realidade muito restritiva, você quer um apoio. Então, qual é o primeiro apoio que você tem? Negar. Não, isso aí não é. Então, as suas perguntas não são por interesse. As perguntas dessas pessoas, geralmente elas vêm como um desafio, como uma ironia. Você percebe na fala que a pessoa não está querendo entrar em relação com um saber de outra qualidade, senão desmerecê-lo. Então, uma qualidade de pessoa, né, que por trás disso está um medo, que está muito presente na nossa sociedade. Né? Sendo o medo da morte, talvez o medo que culmine, né, dentro disso, porque é um morrer, né? É um morrer para si, para que o outro possa ser. Que legal. Não é? Não excelente faz sentido essa ideia. essa... Faz total totalmente sentido. Legal. Muito Não, legal. pô,